e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Nessa noite, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Queremos declarar que dependemos de Você completamente. Queremos dizer que Você é o amor da nossa vida, o motivo pelo qual nós existimos. E reconhecemos a Ti, Senhor, nessa noite, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos bens. Reconhecemos Você, a Sua poderosa mão sobre nós, em todo o tempo. Nós Te agradecemos porque sabemos, Pai, que os Teus olhos estão fitos em nós. Nós sabemos que o Seu olhar de amor, o Seu olhar de compaixão, o Seu olhar de amor por nós não cessa jamais. E Você não se cansa de não só olhar para nós, mas fazer por nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa noite e declaramos uma noite de sucesso e iluminação. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu querido. Obrigado, louvor abençoado. Eu acho que eu vou participar do louvor nesta noite. Sempre venho na paleta, né? Já anotou? Então, boa noite, queridos. Vocês estão bem? Graça e paz. Assim, você está bem, né? Tudo vai bem com você? Que bom, glória a Deus. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós nos alegrarmos nele. Por suas verdades, por sua palavra que é real, que é verdadeira, que é contínua. A mão do Senhor está sobre nós em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão voltados para nós em todo o tempo. Você não é esquecido, Deus não está desprezando o olhar dele para mim e para você. Ao contrário, Deus está olhando para nós em todo o tempo. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está com o seu olhar fito em nós. E isso faz toda a diferença, queridos, na nossa vida, amém? E sempre que tem uma oportunidade para a gente estar ministrando a palavra, é engraçado como o Espírito Santo, ele trabalha, né? Ele levanta dentro de nós uma palavra, uma frase, uma imagem, qualquer coisa, e daí surge aquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, para a gente conversar um pouco, foi sobre olhar fitos, o olhar de Jesus fixos em nós. E a gente pensa que não, mas eu fui olhar e estudar sobre isso. Tem muitas passagens que falam sobre esse olhar de Jesus sobre nós. Então, quem estiver aqui achando que por algum motivo está esquecido, que Deus não está vendo você, eu quero te dizer, isso vai ser reaceso nessa noite, para mim e para você, de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? E eu não sei, você, antes de continuar, tem uma passagem em Lucas 11, 34, que diz assim: se os teus olhos, vamos lá, Lucas 11, 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Diga para a sua vizinha assim, seu vizinho: os teus olhos são bons, porque parecem com os de Jesus. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você.
eu estava pensando sobre olhar, sobre fixar o olhar, sobre firmar o olhar, não é? E me lembrei de Duque. Duque, para quem não sabe, foi um cachorro que nós tivemos, que a gente gostava demais dele. Ele acabou morando aqui na igreja, ficou conhecido de todo mundo aqui na igreja. Era bem mansinho, era uma bênção. Não sei, ele saiu, morreu, coitado, com esse conceito sobre ele, mas ele não era, ele tinha os olhos bons, ele não tinha os olhos maus, não. Mas eu lembro que um dia, Duque adoeceu porque ele era muito traquino, e nós morávamos numa casa que tinha jardim, nós colocamos, tinha muito cupim também. E naquela casa a gente colocou veneno de cupim. Não lembrou que Duque era traquino. Então Duque saiu lambendo o que ele via pela frente, inclusive o veneno. Aí Duque bota para morrer. E aí passaram-se alguns dias, eu digo, esse cachorro vai morrer, esse cachorro vai morrer. E um dia eu cheguei perto de Duque. Gente, quem tem animal aqui? Você gosta do seu animal sem exagero, né? Sem ser trocando o amor de uma pessoa por um animal. Normal, o amor normal de animal. Você vai concordar comigo que os bichos, eles não falam com a boca, mas eles falam com os olhos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas naquele período que Duque estava muito doente, e ele foi várias vezes lá no quintal, nosso quintal não era encimentado, era de terra, e ele ia lá, cavava um buraco, e as pessoas chegavam perto de mim e diziam, quando o cachorro está cavando o buraco é porque ele vai morrer, ele está cavando a própria cova. Eu digo, misericórdia. E um dia, Duque estava deitado, morre, mas não morre. Olha, ele olhou para mim. E ele olhou para mim, e olha que eu não sou assim, mole demais com as coisas, não. Mas ele olhou para mim, pedindo socorro. Ele não falava, mas eu entendi tudo que ele estava dizendo. E a dor que ele estava sentindo, e a certeza de que ele ia embora. E eu me derreti ali, eu digo, esse cachorro vai morrer, e a gente precisa fazer alguma coisa, vamos embora, leva no veterinário. Duque foi para o veterinário, ficou lá 3 dias na UTI, mas escapou. Mas eu fiquei impressionada com o olhar daquele cachorro. E ele era só um cachorro, não era uma pessoa. Eu fiquei impressionada como nós falamos através da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos membros, dos nossos olhos. Às vezes nós falamos muito mais do que quando abrimos a nossa boca. Em outra ocasião, isso foi antes, eu me deparei com um olhar inesquecível também. Foi com ele, não é? Ao som de RPM, Olhar 43, mas não é sobre isso que eu vou falar. Até as pessoas fazem músicas falando sobre olhar. O Olhar 43 deixou Stephanie de Mônaco, né? Enlouquecida. Mas quando eu estava grávida de Sara, que eu fui para a maternidade, e passei aquele período do dia, ela nasceu e ficou lá deitadinha no berço perto de mim. E no outro dia de manhã eu me levantei, com a ajuda, é claro, tomei o banho do dia e me deitei novamente para segurar a Sara, agora pela primeira vez sentada, para ali começar a dar de mamar a ela. Eu até trouxe, mas esqueci de passar. Oh, Jesus. E eu nunca vi uma expressão como a dela. E ela tinha acabado de nascer. Sara tinha acabado de nascer. Vou mandar para tu, Natália. Ela tinha acabado de nascer. E veio empacotadinha. A enfermeira deu banho nela e trouxe ela para mim. E aí eu pego Sara aqui, toda empacotadinha, parecia um preguinho, tamanho de nada. Ela nasceu bem pequenininha. E botei ela aqui no meu colo. Quando eu coloquei Sara no meu colo, ela abriu o olho, porque antigamente menino novo não abria o olho, né?
Agora já nasce assim. Ela abriu os olhos e olhou para mim. E eu tenho 58 anos, eu nunca esqueci aquele olhar. Era algo assim, enigmático mesmo. Era ela falando mesmo comigo. Que naquele tempo, quando a gente acaba de ter neném, principalmente quando não é o primeiro, a gente fica se perguntando como vai ser, como é que eu vou dar conta. 2 meninos agora, meu Deus do céu. E quando eu olhei para ela, que ela olhou para mim, eu entendi. Era ela dizendo assim, tá tudo bem, eu vim para alegrar a sua vida. E eu nunca esqueci. Isso é gravado. Vixe, meu pai amado. Não, melhor tirar. Tire. Não é ela não, é só uma suposição aí. Mas eu quero falar, querida, de Jesus sobre nós. Não é um olhar apenas de relance. Em várias situações na Bíblia, a gente vai ver Jesus olhando fixamente. E nós vamos falar sobre isso. E ouvindo sobre, e estudando sobre fixar o olhar, na verdade, fitar o olhar significa fixar a vista. Significa cravar, firmar, com atenção concentrada. E Jesus fez isso em várias vezes, ao longo da sua caminhada aqui na terra. E nós vamos ver isso aqui. Então, abre comigo em Mateus 19:16. Aleluia. Mateus 19:16. Que fala sobre a história que você bem conhece do jovem rico. Você lembra da história que chegou um jovem até Jesus e estava com o coração pronto para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E disse, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a salvação? Aí Jesus olha para ele fixamente e diz assim, você não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho, honre a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que é que me falta ainda? No versículo 21, diz que Jesus falou assim, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste, por ser dono ele de muitas propriedades. Tem uma outra versão que fala que Marcos, quanto? Marcos 10. Marcos 10, 6, 13. Tinha que sair o 13, não é? Não é Marcos 10, 13 não. Aqui no meu está falando sobre as criancinhas que chegaram até Jesus. Mas enfim. Oh, aleluia. Isso. Já achei. Eu quero que você pegue Marcos 10, versículo 21. Aí ele diz assim, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Quando a Bíblia fala assim, e Jesus fitando-o, o amou. Isso significa que o olhar de Jesus para aquele jovem era recheado de amor e de compaixão. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, está envolvido em todo esse olhar, amor e compaixão. Até porque Jesus é o próprio amor. O amor fitou. E Jesus diz a ele o que ele tinha que fazer e simplesmente ele se entristeceu, porque ele era dono de muitas posses.
Isso significava que ele estava arraigado com muitas coisas desse mundo e que para ele isso era muito difícil, abrir mão para seguir Jesus. E ele não seguiu Jesus, pelo menos nesse ponto. Lá na frente, depois tem uma outra passagem que fala de um jovem rico que deixou tudo que tinha e seguiu Jesus. Quem sabe não era ele? Mas nessa passagem aqui, a Bíblia diz que Jesus fitou o olhar sobre ele e o amou. Jesus já sabia a resposta dele, já sabia o que estava no coração dele, mas ainda assim, independente das nossas escolhas e das nossas decisões, o olhar de Jesus sobre nós sempre será um olhar de amor. Ele sempre vai ter expectativas em mim e em você. Ele sempre vai fixar o olhar em nós com amor. A despeito daquilo que nós vamos decidir, é claro que ele desejaria muito que a gente escolhesse o certo. Naquele momento, aquele jovem não escolheu seguir Jesus. E aí, em Mateus, agora sim, em Mateus 19 também, Jesus passa a fixar o olhar também agora para os seus discípulos. Por que eu comecei nesse aqui? Porque é uma continuação da história do jovem rico. E ele diz assim, depois que falou com o jovem, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele não estava falando sobre riqueza material, sobre dinheiro. Ele estava falando sobre o coração endurecido, que se apega às coisas dessa vida, que se apega ao natural e não corre atrás de Jesus pelo que ele é. E aí ele diz: ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse. Nessa noite, Jesus fitando nós, o seu olhar, ele diz: isto é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, talvez na sua cabeça algo tenha passado durante essa semana por causa das muitas pressões, por causa de tantas coisas que temos que resolver, por causa de tribulações mesmo que se apresentam para nós, coisas que pareciam que seriam impossíveis de resolver, mas Jesus olha para mim e para você nessa noite com um olhar de amor e misericórdia e diz para nós: para mim tudo é possível. Ele precisa que eu e você estejamos com o coração acertado, alinhado, seguindo a instrução, seguindo a palavra, seguindo aquilo que Ele dá como o melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. As nossas escolhas vão redundar em situações e consequências. Se escolhemos por Ele, se decidimos por Ele, se consideramos a palavra, se observamos o seu olhar atento sobre nós, nós vamos nos dar bem em todas as coisas. Porque Ele tem coisas maravilhosas a meu e a seu respeito. Ele tem vida de paz, vida de alegria, vida abundante, vida de prosperidade para mim e para você, uma vida totalmente saudável. Ele olha para mim e para você e diz só assim: me segue, com olhar de amor. É com olhar de amor. Aleluia. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas, e coisas até lícitas, só para seguir esse olhar.
Um olhar que nos direciona, um olhar que nos ama, um olhar que tem misericórdia. Um olhar que espera tudo de nós. Espera que a gente faça aquilo que agrada o coração dele. E nós vamos ter uma vida plena no Senhor. Claro que faltando algumas coisas, porque nós estamos nesse mundo. E a Bíblia diz que nesse mundo a gente teria aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque se Jesus venceu e a gente está em Jesus, a gente vai vencer. Mas a gente precisa considerar o olhar de Jesus. O que ele pensa sobre aquilo. O que ele diz sobre determinadas coisas. E caminhar nisso. Aleluia. Aleluia. Agora abre comigo em Marcos 10. Marcos 10. A gente vai passear muito na Bíblia hoje. 46. Diga assim comigo. O ar-condicionado dessa igreja está chegando. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos no ano do inédito e no ano que nós vamos terminar esse negócio aqui. E a gente vai terminar com tudo funcionando, tudo no lugar, o telão maravilhoso, o ar-condicionado, para que a gente não precise estar suando, nem se acabando. Essa obra não é minha, essa obra não é de Isaías, essa obra é nossa. Essa casa é nossa e você faz parte disso. O olhar de Jesus está sobre esse lugar. Ele tem interesse que terminemos isso. E não é para a gente sair bem na foto. Não é para a gente ser considerado bons líderes. Não, queridos. É para que os filhos dele que estão aqui tenham conforto. Que é você e sou eu. Só um parêntese. Vamos lá. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Está falando de Jesus. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não podia ver, mas ele tinha uma boca. Aí a gente vai funcionar assim: quando os nossos olhos não estiverem enxergando, a gente usa a boca para os olhos abrirem. Porque quando Jesus está falando aqui sobre a questão dessa situação de cegueira, a gente pode considerar, se a gente não tem essa condição, a gente precisa considerar a cegueira espiritual, porque ela existe. Então, ou fisicamente falando, ou espiritualmente falando, nós precisamos atentar à voz de Jesus e fixar os olhos nele, porque não é só ele que tem que fixar os olhos, nós também temos. E as pessoas começaram a dizer: para de chamar. E ele não, ele continuou. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Ei, querido, tenha bom ânimo. Se levante, faça alguma coisa. Ele te chama. Ele quem? Jesus. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Existem algumas situações na nossa vida que a gente precisa levantar a capa, sacudir a capa e fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Quando nós escutamos a voz de Jesus, quando nós consideramos a sua palavra, e se ele diz: vem que eu quero ter contigo, deixe o que você está fazendo, jogue a capa de lado e vá-se embora. Perguntou-lhe Jesus. Jesus é um verdadeiro gentleman. Que queres que eu te faça? Mas que pergunta interessante. Se ele viu que o homem não conseguia ver e que clamava por ele, era óbvio que ele queria o quê? Ver.
E ele diz: que queres que eu te faça? Porque tem algumas pessoas que não estão vendo, eu estou falando espiritualmente falando, e que querem continuar sem ver. É preciso querer ver. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Se ele disse mestre, que eu torne a ver, significa que ele já viu em algum momento. Não é verdade? Essa é uma versão. Tem outras versões que não falam assim. Mas pegando desse gancho aqui, a palavra aqui está dizendo para nós que ele pede para tornar a ver. Então ele já viu antes. Alguns de nós precisamos limpar os nossos olhos, colocar alguns colírios espirituais, aguçando a nossa visão para que ela fique límpida, para que ela fique clara, para que ela fique iluminada. Talvez a situação aqui não seja física, mas pode ser espiritual. Tem algumas pessoas que deixaram de enxergar. Tem algumas pessoas que perderam a visão. Eu estou falando de visão natural, não a visão daqui, a visão, o quê? A visão. Então vamos lá. A gente está lidando com alguém que clamou a Jesus e que Jesus considerou, parou tudo o que estava fazendo e foi até ele e lhe perguntou o que é que ele queria que ele fizesse. E ele disse que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse cego, ele tomou várias atitudes de uma pessoa que estava crendo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele escuta o burbúrio, né, daquela situação que Jesus estava passando por ali. Como ele não podia fazer muita coisa, ele não podia ir até lá sozinho, ele grita, ele clama, ele chama. Mas ele chama a pessoa certa. Ele chama aquele que pode dar a solução de todas as coisas. Ele toma a atitude de deixar tudo para trás. Eu penso que quando se deixou aquela capa para trás, ele deixou para trás também uma vida que limitava ele em todas as coisas. Ele sabia que se Jesus estava passando ali, e se Jesus considerou e fixou o olhar nele, milagre tinha que acontecer. Eu quero te dizer que milagres estão para acontecer na sua vida hoje, agora mesmo. Milagres financeiros, que você possa ver aquilo que Deus tem para você. Você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa cheia de abundância. Você foi constituído por Deus para viver a vida abundante de Deus. Algumas situações estão nos cegando, estão colocando escamas sobre os nossos olhos. Às vezes é numa situação de saúde. Mas nessa noite escamas vão cair e você vai voltar a ver. Ele clamou, mesmo sabendo que tinha outras pessoas repreendendo ele porque ele estava clamando. Ele escolheu o caminho certo. Ele escolheu fazer a coisa certa. Ele tem muitas lições nessa história, na verdade. Ele foi de uma fé muito grande, né, inabalável. Ele levantou com a certeza. Quando ele levantou daquele lugar, ele levantou convicto de que algo estava para acontecer. Levante todos os dias de manhã na sua casa, convicto de que algo está para acontecer. Na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Que o colírio celestial esteja limpando os nossos olhos, em todos os sentidos. Ele foi humilde para reconhecer que Jesus era Jesus. Estamos lidando com judeus, com pessoas que não acreditavam que Jesus era o Messias.
E ele estava lá no meio da multidão. Mas ele reconheceu que Jesus, filho de Davi, o Messias, era poderoso para fazer. Amém? E ele também, ele não ficou parado. Ele agiu, né, com fé, saltou ao encontro de Jesus. Então, deixou o passado para trás, lançou mão de todas as coisas que estavam segurando ele, limitando a vida dele, reconheceu Jesus e foi num salto só. E aqui a Bíblia diz que depois que ele passou a ver, ele seguiu Jesus. Aquele homem nunca mais foi o mesmo, porque Jesus parou e fitou a atenção nele. Jesus está parando aqui, agora mesmo, e fitando o olhar em mim e em você. Aleluia! Tem outras passagens, queridos. Marcos 8, 22. Abre lá comigo. Nós já estamos em Marcos, é? Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão. A gente está falando em olhar fixo de Jesus, mas a gente está falando em muitas questões que dizem respeito a não enxergar. E eu não estou falando só literalmente. Levou para fora da aldeia e fez um lodo. Aplicou saliva, né, misturou ali com a terra e colocou nos olhos daquele homem. E perguntou: vês alguma coisa? Ele disse assim: vejo os homens como árvores, os vejo andando. A cura desse homem aqui foi em 2 etapas. Sabe, queridos, João Vitor começou aqui essa noite falando sobre uma unção de cura nesse lugar. E eu creio que há uma unção de cura nesse lugar. Curas físicas e curas na visão espiritual também. Para algumas pessoas, eu não sei se você já teve essa experiência de ser curado instantaneamente. Quem já teve essa experiência? Instantaneamente. É algo assim surreal. Só quem vive sabe. Um dia eu estava num culto e lá eu estava com uma crise de enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que a gente não aguenta abrir o olho. A luz incomoda, o barulho incomoda. A vontade que a gente tem é de ficar realmente dentro de um quarto fechado, escuro, e sem barulho, sem ninguém. É tipo assim. É coisa do cão mesmo, porque cão é que bota a gente num lugar escuro, sem nenhuma comunicação. Está repreendido em nome de Jesus. Eu creio em curas nessa área de enxaquecas aqui, em nome de Jesus. E eu estava lá, a gente estava em Zé Pinheiro, era um culto, acho que Isaías ia ministrar, não sei, e eu estava lá. Eu estava com os olhos fechados, querido, não era porque eu estava adorando ao Senhor, confesso. Era porque eu não aguentava abrir o olho mesmo. E eu estava lá, mas eu estava cantando, e eu estava adorando do meu jeito, com a minha limitação. Eu nunca vou esquecer isso. Na hora do louvor, de repente, sabe quando tem, você que já lidou com champanhe, que ela está prestes a explodir aquela rolha. Foi assim a sensação. Era como se tivesse algo assim, já estourando, e fez assim. Imediatamente, instantaneamente, cura se estabeleceu. Eu abri os olhos, eu digo: Senhor, que coisa tremenda é essa? Jesus vai fazer com você curas instantâneas. Você tendo experiências que você nunca teve. E você sair por aí propagando, testemunhando e gritando para todo mundo ouvir que Deus é bom. Porque Deus faz além do que a gente pede ou pensa. E Ele está pronto para fazer além.
Mas a gente precisa estar com o coração seguindo certo. A gente precisa limpar a nossa visão sobre o reino de Deus. A gente precisa limpar a nossa visão daquilo que a gente vive aqui nessa terra, nessa igreja, nessa vida, nessa família. A gente precisa fazer alguma coisa. Enfim, voltando para cá. E aí, existem outras pessoas que a cura ela vem não de uma forma instantânea, mas ela vem progressivamente. Deixa de ser cura, deixa de ser bênção, mas cada um é de um jeito. Não é obrigado a ser igualzinho, não. Nesse caso desse homem, ele foi curado em 2 etapas. A primeira etapa ele estava vendo só o vulto, que não via nada. Passou a ver o vulto, mas parecia árvores. Jesus vai, faz a lama de novo, coloca nos olhos desse homem, aí ele enxerga totalmente. Passa a enxergar totalmente. Mas ele foi curado. Porque Jesus esteve aqui nessa terra para ensinar, para curar. E Ele continua através de mim e de você fazendo isso. Aleluia. Lucas 22, abre lá. Obrigada, Pai. Lucas 22, 54. Nós estamos agora num outro cenário, onde Pedro, que foi companheiro de Jesus durante todo o tempo, escutou da boca dele dizer que ele ia negar a ele, a Jesus. E aí, aconteceu aquela situação em que, da orelha lá no Getsemane, do soldado, Jesus restaura aquilo ali. E aí, no versículo 53, 52, então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saís com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. E em 3 situações, pessoas chegaram para dizer: Você é um deles. Você estava com Jesus. E Pedro negando. E Pedro negando. No versículo 60, diz assim: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, Jesus, fixou os olhos em Pedro. Quem já assistiu aquele filme Jesus Cristo? É Jesus Cristo o nome do filme, é? De Mel Gibson? Paixão de Cristo. Essa cena ela é bem real. Na hora que Pedro nega Jesus pela 3ª vez, aí a câmera foca em Jesus olhando para Pedro. A situação aqui era: Pedro esteve com ele durante todo o tempo, Pedro caminhou com ele, Pedro aprendeu dele, Pedro viu os milagres acontecerem, mas Pedro negou aquele que era santo, aquele que era o Messias. Jesus já sabia, já tinha inclusive falado isso para ele. E quando a Bíblia diz assim: Então voltando-se, Jesus fixou os olhos em Pedro. Aí Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse olhar fixo de Jesus para Pedro, nesse momento, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de crítica, era ainda um olhar de amor e compaixão. Mesmo quando erramos, e eu não estou aqui alisando pecado, mas mesmo quando não fazemos o que precisa ser feito para agradar a Deus, ainda assim existe um olhar fixo sobre nós de Jesus, de amor e compaixão. Ele acredita em nós.
Ele acredita que a gente vai fazer a coisa certa. E nesse caso aqui, esse olhar fixo de Jesus redundou em Pedro uma consciência de pecado. E chorou amargamente. Mas como Jesus é lindo, maravilhoso, misericordioso, infinito em sua bondade, quando ele ressuscitou, que ele avisou a Maria Madalena, disse, avisa aos meninos e a Pedro. Porque Pedro estava arrasado. Porque quando nós estamos com o Senhor, que nós sabemos que fazemos algo que desagradou o Senhor, a gente fica achando que não é nem digno de nada. Mas essa palavra, esse olhar fixo de Jesus, significava e significa para nós hoje. Meu querido filho, minha querida filha, independente do que você fizer, o meu olhar para você é de amor e misericórdia. Esperando que você se arrependa e volte para o caminho. Ele sempre vai levantar uma Maria Madalena para dizer assim, avisa aos meninos e a Cátia. Avisa aos meninos e a Penha. Avisa aos meninos e a Lucita. Porque Ele conta comigo e com você. Ele só precisa do nosso coração arrependido daquilo que a gente sabe que não agradou ao Senhor. Os olhos vão estar fixamente em nós. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. Que coisa maravilhosa é saber que a gente pode contar com Deus que nos ama apesar de qualquer coisa. Aí nós vamos nos esforçar para fazer o que agrada o coração de Deus. É isso que a gente precisa fazer enquanto cristão. Andar de forma que agrademos a Ele. E tem muitas outras coisas, mas a gente não vai poder ler tudo. Mas a gente tem aquela passagem em que Paulo teve uma experiência a caminho de Damasco e ele ficou sem enxergar. Jesus manda alguém lá, Ananias lá, para orar sobre a vida de Paulo e as escamas caírem. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Quem era Paulo? Assassino de cristãos. Não importa o tamanho do erro, importa o tamanho do nosso coração voltado para o Senhor para fazer aquilo que agrada a Ele. Se o nosso coração estiver alinhado, certinho com Ele, Deus vai mandar os Ananias da vida e vai orar sobre nós. E aí as escamas vão cair. Eu declaro em nome de Jesus, escamas caindo dos nossos olhos. Aquilo que estamos vendo distorcido, aquilo que estamos vendo de forma errada, aquilo que não estamos mais vendo, Deus trazendo iluminação para que a gente possa ver com clareza. Para caminhar naquilo que Ele tem para nós. Eu queria que os meninos de louvor já viessem para cá. Então, queridos, essa ideia de olhar fixo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, os discípulos que ficaram aqui na terra, eles ficaram também na mesma vibe. Lembra de Pedro e João, na porta formosa, quando aquele homem estava lá, o que foi que ele disse? Olha para nós, e fixou o olhar neles. Tem um negócio com Deus que sobre essa coisa de fixar o olhar. Olha para nós, e ele fixou o olhar nele. Disse, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Ei, você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso habitando dentro de mim, dentro de você. Onde você for e por onde você passar, você vai ver muitos cegos. E não estou falando naturais. Nós vamos ver muitas pessoas que precisam ver Jesus através de nós. Onde você for, onde você andar, por onde você for, nós podemos fixar o olhar, como Jesus fixou o olhar para nós. Jesus está disposto a fixar o olhar para pessoas aqui nessa noite, para que você possa ver como você já viu um dia.
algumas pessoas com visão embaçada. Com a visão embaçada. Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite. Talvez você esteja desanimado. Há 5, 10, 15, 20 anos você está no Evangelho. E parece que a coisa está sem graça. Parece que o esfriamento está chegando. Esfriamento espiritual é uma forma de cegueira. Você não congrega por causa dos seus líderes, você congrega por causa de Jesus. Você não fica aqui na igreja achando que nunca vai se decepcionar com pessoas. Pessoas vão decepcionar, Jesus não. O nosso alvo é Cristo. É para Ele, é com Ele, é por causa dEle. Em Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Salmos 34, 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Sabe, queridos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Não entende essa forma de os olhos do Senhor estar sobre nós como algo, parece que Jesus está observando se a gente está fazendo tudo certo ou errado. É assim com os supervisores, né? Das escolas, supervisores dos trabalhos. Quando chega o supervisor, lá vem fiscalizar. Jesus não está fiscalizando minha vida e a sua. Os olhos de Jesus, quando estão sobre nós, é com amor e compaixão. É querendo que salte dentro de nós aquilo que um dia já foi fogo. Quando os olhos deles são fixos em nós, é para que a gente esteja mergulhado na humildade de reconhecer Jesus como Todo-Poderoso, como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis. Na verdade, quando os olhos de Jesus estão fixos em nós, é como se a mão dele estivesse estendida para nós, a fim de nos socorrer em todas as situações. Existem pessoas, queridos, que estão afundando na cegueira, mesmo dentro das igrejas. E hoje é noite de iluminação. Hoje é noite de abrir os nossos olhos, de tirar algumas escamas. Deus vai fazer isso. Quero finalizar só com esse versículo, em Hebreus 12. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, olha ao seu redor, querido, olha ao seu redor, muitas testemunhas do poder de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, olhando firmemente, fixamente, olhando para Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Então, nós precisamos correr a carreira com Deus, olhando para Jesus, porque se a gente olhar para pessoas, a gente fica no meio do caminho. Como eu disse, pessoas, elas nos decepcionam.
Talvez alguns de vocês estejam esperando alguma coisa de mim, de Isaías, dos líderes, dos pastores. E quando a gente falha, aí o seu coração pode se fechar para isso. Mas você tem um Deus que julga todas as coisas retamente. Sabe que quando os nossos olhos não estão vendo, você que está aí, você é socorro na vida de alguém? Quantos de nós não temos socorrido pessoas? Isso não é função só do pastor. Ovelha socorre ovelha também. Então seja essa pessoa cujo olhar, por causa do olhar fixo de Jesus para você, você tem um olhar fixo nas pessoas, vendo-as como a Jesus. Solte suas pedras e caminhe a carreira que está proposta para você. Correndo a carreira é correndo e olhando. Às vezes quando a gente está correndo, a gente olha para vários lugares, para o chão, para o céu. Mas ele está dizendo que a instrução é: corra olhando para Jesus. Faz de conta que tu é Jesus, viu? Cai não. Ó, é correndo olhando para Jesus. Não olha para um lado, não olha para o outro, não olha o defeito de um, não olha o defeito do outro, não olha aquilo que não foi feito. Vai você olhando para Jesus, porque Jesus vai botar na sua vida uma situação, vai colocar na sua vida uma condição de alcançar pessoas que eu ou alguém não possa ter alcançado. Olhando para Jesus, correndo a carreira, olhando para Jesus. Se você e eu fizermos isso, não vamos esmurecer na fé, não vamos desanimar na palavra. Nós vamos ficar firmes no Senhor, porque é Ele, por Ele e por causa dEle que nós estamos de pé. Fique de pé agora. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você é alvo de Jesus. Você é alvo dos olhos de Jesus. Ele está olhando para você. Ele está se agradando da sua vida. Quando você não usa a sua boca para murmurar, quando você não usa os seus pensamentos para detonar, olhando para Jesus. Sejam abençoados e continuem me amando, porque isso vai agradar ao Senhor, porque eu amo você, do meu jeito. Vai, João. Não. Obrigado, Senhor. Me dê só a água, a garrafa. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Declare isso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Eu vejo uma unção de Deus sobre a vida de vocês que não pode se perder. A unção de resgatar perdidos. A visão voltando com força total. Porque ela não morreu, ela está dentro. Mas esse homem aqui é o homem que mais ganha gente para Jesus. Traz para perto. Isso está dentro de você, Bosco. E eu declaro em nome de Jesus, olhos sendo abertos. Aquilo que foi esmurecido, aquilo que por algum momento, por algum motivo, enfraqueceu, com força total. Em nome de Jesus. A casa de vocês é um lugar de acolhimento do perdido. Vocês têm esse dom de buscar o perdido, de levantar o perdido. Está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Oh. Tem coisas que estão sendo restabelecidas nessa igreja hoje. Os olhos abertos, as escamas caindo. Em nome de Jesus. Profetas de Deus dessa igreja, você não vai calar a sua boca. Eu declaro escamas caindo sobre os seus olhos, dos seus olhos, para que você enxergue de uma forma que fique tão inquieta, tão inquieto, que nada vai segurar você na cadeira. Porque a igreja de Jesus Cristo precisa de você. A igreja de Jesus Cristo precisa de você, Patrícia. A igreja de Jesus precisa do que tem dentro de você. Que pode estar embaçado, mas está aí. Pessoas se achegando a você. E você levantando. Você socorro bem presente. Como você sempre foi. Não morreu. Pode ter ficado embaçado. Não morreu. Está aí. Aleluia. Estar em tua presença.
Ei, tem gente que vê com o coração mais do que vê com os olhos. Existe sobre a sua vida uma unção que o natural não pode te limitar. E eu sei que você faz com o coração para o Senhor. Vai ser aumentado imensamente o chamado que tem na sua vida. Nada limita você. Nada limita você. Coisas naturais não limitam você. Porque você vê além do que os seus olhos podem. Você vai falar sobre o que você vê. Porque as escamas vão caindo dos olhos. Tem profeta embutido que vai abrir a boca. Escamas caindo. Olhos abertos. Olhos abertos.